Abra comigo em 1 Samuel, capítulo 17. José Jaimon, Deus abençoe. O irmão torto, Vinícius. Estava torto correto, Vinícius. Aleluia. Jesus. Deus abençoe. O outro irmão, como chama esse? Deus abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Minha esposa, queria ver ela pregando. Ô glória! Eu também, Jesus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, diz assim: E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir à peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do teu pai. Vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e eu livrava da sua boca, levantando ele contra mim, lançava a mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão ou o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo somente até aqui. Pode se assentar, glorificando a Deus. Uma palavra bem conhecida no nosso meio, muito pregada. Confesso aos irmãos que eu mesmo pude ministrar essa palavra algumas vezes, mas é maravilhoso que Deus faz, que Ele sempre vai formando, né, Deus? No domingo, se eu sair do culto que eu estava pregando, no ministério, o Senhor falou comigo sobre essa palavra. Eu falei com a minha esposa: olha, eu vou pregar a Bíblia. Ela falou: é que Deus não está confirmando. Não sei se o Cristo é assim, mas eu peço confirmação para ela. Se confirmou, é os anjos falando amém. Uma das qualidades que eu consigo enxergar na vida de Davi é a sua disposição. Davi, desde muito moço, jovem, ele tem a disposição em servir ao Senhor. Davi, ele tem uma vida de constância na presença do Senhor, servindo ao Senhor. E hoje em dia não é fácil, hoje em dia é difícil a gente se manter entregue aos propósitos, à obra do Senhor. É difícil, a mesma hora que a gente renuncia, a mesma hora que a gente se entrega, que a gente quer muito, que a gente fala: agora eu não saio mais do altar, eu sei o meu lugar, agora eu vou dar lugar para Deus, agora eu quero ser cheio de Deus, eu quero ser profeta, eu quero ser pregador, eu quero ser levita. Parece que, mesma hora que a gente está lá em cima,
percebe, a gente oscila, está lá embaixo. A gente passa até vir na igreja, na presença de Deus, mas parece que a gente vem arrastado. Parece que se não é o anjo do Senhor nos trazer para essa porta, nem aqui a gente entraríamos. Quando não, parece que nem arrastado, pastor, a gente consegue. E nesses dias eu consigo ver a dificuldade, acredito que não só minha, mas de muitos nós. E eu pude entender que Deus, Ele não obriga a gente. Deus, Ele não obriga. Deus não te obrigou a estar aqui. Você está aqui porque você renunciou a algo, você fez um esforço para estar aqui. Deus, Ele até mesmo Ele chama, Ele nos avisa, mas Ele não obriga. O próprio Moisés, ele fala do povo, ele fala: quem dera eu tivesse sempre um coração disposto para temer, para servir, para temer os mandamentos do Senhor. Quem dera eu tivesse, porque nem sempre é assim. Às vezes Deus muda até o ambiente para a gente passar a servir Ele. Já preguei por esses dias a respeito de Pedro, que foi necessário mudar para Pedro poder entrar no barco de Jesus. Nosso irmão pregou que agora saudou a igreja a respeito do vale. Parece que tem hora que a gente rodeia no vale. Parece que se a gente não começar a enxergar que Deus quer que a gente seja profeta dentro do vale, a gente vai ficar igual os ossos secos, cansado igual os ossos secos, porque não profetiza. Se você tem Isaías capítulo 6, Deus falou fortemente comigo que às vezes Deus muda o ambiente. A palavra do Senhor diz que quando o rei Uzias morreu, Isaías ele viu, aleluia, o Senhor no alto e sublime trono. E a palavra do Senhor diz que lá havia serafim com 6 asas, aonde 2 cobria seu rosto, outras 2 cobria seus pés, e com as outras 2 ele voava. E a palavra do Senhor diz que ele louvava e cantava: Santo, 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 Santo. Toda a terra está cheia da tua glória. Irmão Francisco, isso é tremendo. Que a visão de Isaías, ele vê um serafim, os anjos, o anjo chega a tocar com Atenais em sua boca. E a palavra do Senhor diz que no versículo 8, a palavra diz assim: depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Imagine isso aqui. Isaías olhando, falando: tem um monte de anjo para o Senhor enviar. Tem um monte de santo para o Senhor enviar. Tem um monte aí que não tem o mesmo pecado que eu tenho, que não tem as mesmas dificuldades que eu tenho, e o Senhor está perguntando: a quem enviarei eu por nós? Como se Isaías dissesse: envia um anjo. Aí se Isaías diz: então eu disse, eis-me aqui, envia-me. Aleluia. O Senhor não perguntou se você é perfeito, o Senhor não perguntou se você pode, o Senhor não perguntou se você é capaz, o Senhor não perguntou, aleluia, se você é santo ou a santa, mas o Senhor está perguntando nessa noite: a quem enviarei?
aí, o Senhor está perguntando: quem enviarei eu? Você pode falar para o Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Uma das palavras que fala muito a respeito de Davi, Salmo capítulo 89, versículo 20. O Senhor diz: achei a Davi meu servo. Isso aqui mexe, porque o Senhor tinha rejeitado Saul. O Senhor já tinha falado para Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Mas no tempo que ele rejeitou, ele já estava procurando. Deus estava procurando. Bispo, estava tudo pronto. Tinha já o palácio, o trono, a coroa, o cetro. Mas Deus estava procurando alguém disposto a servir. Aleluia. Já está tudo pronto. E Deus está procurando alguém disposto a servir Ele. Eu não sei se você entendeu. Aleluia. Davi não tinha unção de rei, mas Deus achou ele. Davi não tinha aparência de rei, mas Deus achou ele. Davi não tinha uma boa oratória, mas Deus achou ele. Davi não tinha teologia, mas Deus achou ele. Davi talvez não era muito afinado, mas Deus achou ele. Aleluia. O que você quer dizer com isso, pastor? O Senhor te achou. O Senhor te achou. Você não é um por acaso de Deus. Ele te achou. Não tem aparência, mas Ele te achou. Não tem estudo, mas Ele te achou. Meu Deus, não é o queridinho da família. Davi não era, mas Ele te achou. Deus, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. No meio dos seus defeitos, Ele viu a tua disposição. Aleluia. Samuel, ele entra na casa de Jessé, pai de Davi. E é interessante, pastor Júlio, que ele encontra todas as qualidades que um rei pode ter, mas ele não encontra Davi. O profeta não achou Davi. Você já viu aquele culto que você fala: o Senhor vai revelar eu aqui? O Senhor vai falar: o profeta não achou Davi, mas Deus achou Davi. Agora pergunta, pastor, por que Samuel não achou Davi? Porque Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Meu Deus. Tem gente que está dentro da casa, mas não está servindo o pai. Tem gente que está dentro da casa, mas não está servindo o pai. Davi não estava dentro da casa, mas estava servindo o pai. Meu Deus. Davi não estava dentro da casa, mas estava cuidando das ovelhas do pai. Meu Deus. Do que adianta estar dentro da casa e não cuidar daquilo que é do pai? Do que adianta estar sentado aí, aleluia, mas não cuidar das coisas do pai? Aleluia. O Senhor está procurando alguém que tem disposição para cuidar das coisas do pai. Tem gente que está fora e está fazendo mais do que está dentro.
Eu lembro isso aqui hoje. Começou a vir pela minha mente. Será que Davi tinha lugar naquela mesa? Imagina Eliabe, Abinadab, Samar. Aqui é eu que sento. Aqui é eu que sento. Aqui é papai Jessé. E Samuel fala: enquanto ele não chegar, ninguém senta. Meu Deus, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Meu Deus, enquanto ele não chegar, ninguém senta. Eu consigo ver ele falando: pode ser meu lugar, mas deixa ele sentar aqui. Eu vim com uma palavra de Deus para a tua vida. Enquanto você cuida das coisas do Pai, o Senhor reserva um lugar na mesa de honra para a tua vida. Vale a pena cuidar das coisas do Pai. Vale a pena mesmo. Tem um lugar de honra para a tua vida. Tem um lugar de honra para a tua vida. Tem uma mesa preparada. E enquanto você não chegar, ninguém senta. Aqueles que te humilharam vão ter que esperar você chegar. Aqueles que duvidaram, aleluia, ele não pode. Olha o Senhor falando: enquanto ele não chegar, ninguém senta. É tremendo. Davi, ele serve ao Senhor, ele cuida das coisas do Pai. Mas a Bíblia diz que quando ele chega, ele é ungido. Então quer dizer que Davi, ele cuida das coisas do Pai sem ser ungido. Porque tem gente que pensa assim: eu não sou pastor, eu não vou fazer. Eu não sou obreiro, eu não vou fazer. Mas Davi não se preocupava com unção na cabeça. Davi não se preocupava com o óleo sendo derramado. E agora, a preocupação de Davi é qual? Eu vou cuidar das coisas do Pai. Aleluia, eu vou cuidar das coisas do Pai. Você não precisa ter unção para pregar, meu Deus. Você não precisa ter chamado de pastor para pregar. Você não precisa ter chamado de obreiro para louvar. O Senhor está falando: cuida das coisas do Pai. Depois eu unjo você. Primeiro você cuida, depois o óleo desce. Depois da unção, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então espera aí. Então Davi está cuidando das coisas do Pai sem o Espírito Santo. É revelação da palavra. Então Davi não está cheio do Espírito Santo, mas ele sabe que é do Pai, ele está servindo, está ajudando. Aleluia! Então Davi não tem aquela: eu não senti, não vou fazer. Aleluia!
vezes, se não tiver a presença de Deus, nada acontece. Davi está cheio da presença, mas Davi nunca parou de servir. Davi servia no pasto, Davi servia no palácio da arca. Davi não tinha problema em servir. A Bíblia diz que certo dia Jessé, seu pai, fala para ele: vai lá, pega esses pães, esses queijos, leva para os seus irmãos que estão em guerra. Os irmãos de Davi não gostavam de Davi, mas o pai falou para Davi: vai lá, quem está mandando é eu. Ele não foi levar o queijo porque os irmãos gostavam dele, ou ele gostava dos irmãos. Não, ele foi porque o pai pediu. O bispo prega muito isso aqui, eu prego também. Eu aprendi com ele a passagem de Pedro. Pedro, tu me amas? Se tu me amas, apacenta a minha ovelha. Porque muitas das vezes a gente vai apacentar as ovelhas, mas não é por amor às ovelhas, é por amor ao Pai. Então Davi está servindo queijo por amor ao Pai. Outra coisa que eu aprendi aqui: quando você obedece o Pai, primeiro, você tem que servir até mesmo quem não gosta de você. Segundo, para obedecer o Pai, você entra em guerra que não é tua. Davi não era de guerra. A guerra não era para Davi. Mas Deus sabia. Deus sabia. Oh glória. Meu Deus. E quando ele levasse pão, aleluia, as coisas podiam mudar. Deus sabia. Deus te conhece, Francinal. Ei, tem guerra que você entra com pão. Oh glória. Tem guerra que você entra com a harpa. Meu Deus. Tem guerra que você entra com uma pedrinha, Lívia. Meu Deus. Mas tem guerra, oh glória, que se você não estiver lá, a guerra não para. Por quê, pastor? A Bíblia diz que era 40 dias de afronta, enquanto Davi não chegou com o pão. Enquanto Davi não chegou com o pão, enquanto Davi não chegou na guerra com o pão, meu Deus, a guerra não acabou. Meu Deus, tem guerra que Deus sabe que Ele vai te levar porque você tem pão. Tem guerra que Deus vai te levar porque você tem uma palavra de Deus. Tem guerra que Deus vai te levar porque você tem um conselho de Deus. Tem guerra que Deus vai te levar porque a tua presença traz a presença de Deus. Já aconteceu isso? Por esses dias aconteceu muito comigo. Cuidando do casal, amigo meu e da minha esposa. E a pessoa me liga, madrugada, vai ligando. Aí ela fala assim: tá bom, liga chorando, plano, meu irmão, é assim, calma, não falei nada. A pessoa fala assim: já estou mais calmo, já estou mais tranquilo. De madrugada eu posso te ligar se eu sentir sua pressão, mas pode me ligar. Aí liga, deixa eu falar. Amém, meu irmão, vai dar tudo certo. Já estou mais calmo, já estou mais tranquilo. Não é muita coisa não, gente. É coisa simples. É o pão com a presença. É a palavra com a presença.
aqui. Ah, eu gasto R$800 por mês. Ah, eu não vou lá só com esses 20, não. Eu vou levar uns 40 lá. Ei, eu não sei se você vai sentir isso aqui. É a presença de Deus. Psicólogo não tem a presença dele. Psiquiatra não tem. Não tem. Esses coaches aí não tem. A presença de Deus, ela muda. Pode ser um simples pão. Um simples pão de um exército da guerra. Meu Deus. Vou terminar. Começar a terminar aqui. A palavra do Senhor diz que quando Davi se dispõe a lutar, é Davi que se dispõe, ninguém chamou ele. Quem está entendendo? Ninguém chamou. Não quer dizer, pastor, que não precisa chamar. Sim ou não? Igreja, pode falar. Porque quando Deus me dá a palavra, Deus, primeiro que Deus pega é eu. Comecei a lembrar das noites no altar, bispo. 100 e tantas noites no altar, direto. Hoje se fala, vai ter uma oração aqui, o bonitão vai estar lá no carro. A nossa disposição de enfrentar a guerra, de lutar, de fazer as coisas do Senhor. Então a Bíblia diz que ele se dispõe a lutar. Mas a palavra do Senhor diz que Saul fala que ele não pode, que ele não é capaz, que ele é moço. Você já viu isso? Tem pessoas que falam para você, não pode, ainda é tão novo, tão novo. Mas só você e Deus sabe as guerras que você já enfrentou para estar aqui. Só você e Deus sabe o que você já passou para estar aqui. Então Davi ele vai dar um testemunho dele. Aí Davi fala assim: então disse Davi a Saul, o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Versículo 34, se não quiser pôr, capítulo 17, versículo 34. Então disse Davi a Saul, o teu pai. Então disse Davi a Saul, o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e a tomava uma das ovelhas, e eu saía após ele e o feria, e o livrava da boca, e levantou da sua boca, e levantou-se ele contra mim. Isso aqui, quando Deus me entregou, o leão ele se levanta contra Davi. A Bíblia está dizendo aqui, ó, versículo 35, e levantando-se ele contra mim. Mas a intenção do urso e do leão nunca foi Davi. A intenção do urso e do leão sempre foi as ovelhas do pai, do rebanho do pai. Mas por que Davi se dispõe a cuidar das coisas do pai, o leão se levanta contra ele? Quem está entendendo isso aqui? Você já parou para entender que tem muitas coisas, muitas perseguições, muitas batalhas que não é por causa de você, que você não enfrenta por causa de você mesmo, mas é porque você está cuidando das coisas do pai, porque você decidiu livrar alguma ovelha da boca do pai. O leão e o urso se levantam contra ele. Porque às vezes nós
estão tirando alguma ovelha da boca do Pai, então a afronta vem para nós. E nisso aqui o Senhor me revelou algo. Nem tudo Deus livra, nem todos Deus livra, mas você que cuida das coisas do Pai, Deus livra. Você vai entender isso aqui. Então Deus te livra para você livrar alguém. Ô bispo, vamos lá. Gênesis, capítulo 18. Quando Abraão começa a interceder por Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que o Senhor falou: vou destruir, vai destruir. Aí Abraão começa a interceder: não. E se tiver algum justo lá, vai destruir tudo? Não, vai destruir tudo. Mas e se tiver 50? Se tiver, beleza, mas não tem, vou destruir. Mas e se tiver 45? Vou destruir, que não tem. 40, não tem, vou destruir. Aí vai 10. Se tivesse, mas não tem nem 10 lá, meu. Então, para encerrar o assunto, eu vou destruir. Mas o Senhor, por causa de Abraão, a Bíblia diz que ele envia 2 anjos lá para livrar Ló e sua casa. E o Senhor falou comigo aqui, no meio daquela, de tanta iniquidade que tinha lá, talvez a casa de Ló não era justa, mas por causa de Abraão, o Senhor livrou Ló. Você parou para pensar isso? Que talvez por causa de você, o Senhor está, aleluia, dando livramento para o ímpio da tua casa. Por causa de você, o Senhor está dando livramento para alguém da tua família. Por causa de você, por causa da tua oração, por causa da tua chegada aqui nesse culto, o Senhor está dando livramento para alguém. Por amor a você, o Senhor dá livramento para alguém. Para encerrar, se coloca de pé. E às vezes, na Bíblia, o irmão vai me ajudar. Talvez você fale, mas é pouco, né? Só minha casa. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. A gente está fazendo, tem gente que acha que é pouco mesmo. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas? A gente está fazendo, e tem gente que está falando que é pouco. Igreja, pode ser uma pessoa da tua casa. Talvez as pessoas estão falando, não vale a pena. Não vale a pena, Lívia. Esse urso não enfrenta ele por causa dela, não. Por causa dele, não. Não vale a pena. Está falando que é pouco. Agora vai comigo. Salmo capítulo 78, versículos 70 e 71. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Está falando que é pouco. E o tirou do cuidado das ovelhas que se acharam prenhas. Tem gente que está falando que é pouco, mas o Senhor já está vendo lá dentro disso, que ela vai gerar. Parece que é pouco,
Mas Davi está brigando, está pegando na barba do leão e falando: nessa ovelha você não toca, nessa ovelha você não toca, é pouco para você, mas eu sei que vai gerar. Talvez é pouco para você, mas vai dar fruto. Você pode repetir comigo? Vale a pena cuidar dessa ovelha. Vale a pena cuidar dessa ovelha. Tem pessoa que fala: não vale a pena. Para quem tentar tanta guerra, bispo? Para que tanta guerra? E o Senhor está falando nessa noite: vai gerar, vai multiplicar. Hoje é uma, amanhã é duas, depois é três. Eu já posso ver, aleluia, a ovelhinha andando na igreja. Oh glória, oh glória. Mas por que você não desiste? Enquanto Deus me livrar, eu vou livrar alguém. Enquanto Deus me livrar, eu vou correr atrás desse leão e minha ovelha ele não leva. Esses dias Deus ministrou algo no meu coração. Porque fala muito aí, por aí, salvação é individual, sim ou não? É individual. Mas eu tenho uma promessa de Deus. Eu tenho uma promessa. Por mais que salvação é individual, o Senhor me deu uma promessa, que era eu e minha casa. É eu e minha casa que vai servir ao Senhor. Então, ovelha nenhuma da minha casa, Satanás não coloca a mão. Porque hoje é meu filho, amanhã é meu neto, depois é meu bisneto. A minha descendência vai servir ao Senhor. Sai da frente, Satanás, porque enquanto o Senhor me livrar, eu vou de pé para livrar alguém, eu vou de joelho para orar para alguém. O Senhor não desistiu de mim e eu não vou desistir. Essa ovelha vai gerar, essa ovelha vai gerar, essa ovelha vai multiplicar. Os irmãos podem falar que não vale a pena, podem falar que é pouco, mas eu vim com a graça do Espírito Santo do Senhor nessa noite para dizer: vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale. Você pode falar: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Enquanto o Senhor me livrar, eu estou pronto para livrar alguém. Quando você nessa palavra, vamos adorar o Senhor. Eu já quero passar por isso, mas antes eu gostaria de chamar todo mundo aqui para frente. Porque eu sei que tem ovelhas. Tem alguma ovelha da tua casa, alguma ovelha da tua família, que o leão tem rugido para acabar